Bom e abençoado dia para vocês. Muito obrigado por sua existência. Eu sou Gilson Oliveira, sou aqui mentora, né, do nosso curso Bíblia e Saúde. Essa, para quem já está começando há alguns tempo comigo, essa é a segunda fase do nosso curso Bíblia e Saúde. E hoje eu gostaria de trazer uma aula bem legal para vocês, onde na nossa aula vai falar sobre a maturidade, né, de Jesus Cristo, né? Como que ele foi maduro emocionalmente, como ele teve ali a clareza de saber quem ele era e quanto também que ele não se dobrava perante ali a, a, aos senhores, né, a grande parte ali das pessoas que vinham para tentar tirar dele a paz, para tentar diminuir aquilo que ele acreditava, para tentar minar a sua gestão emocional. Hoje nós vamos estar falando de como que esse cara ele era surpreendente. E não tem como negar, gente. Jesus Cristo foi um dos homens mais incrível que vocês podem imaginar. Né? Jesus, ele quando gente, ele observava, né, vamos digamos assim, a gente pode observar Jesus fora de uma lente religiosa, institucional, sem dogmas, sem idealizações. Eu quero que vocês hoje, nessa aula aqui que nós estamos a fazer, que vocês possam compreender o quanto que Jesus ele se mostrava humano, ele mostrava-se acessível, né? Ele mostrava ali uma postura psicológica extremamente amadurecida. Jesus ele era totalmente diferente dessa visão que as pessoas colocam como ele é um ser intocável, como somente ele conseguiu. Não, Jesus ele veio nos ensinar ali que ele tinha um emocional tão firme, um emocional ali tão forte, e ele trabalhava isso. Jesus, em momento nenhum, ele não trabalhou o seu estado emocional. E aí você pode me perguntar, mas Josi, como que você pode estar falando isso? Na nossa aula, eu trouxe dois roteiros, eu trouxe um com as referência bíblica, que você pode estar também ali buscando isso que eu estou falando para você, né? Buscar Jesus fora de um contexto religioso, para que nós possamos compreender como ele foi um grande psicólogo e como que ele nos traz a viver essa psicologia dentro de cada um de nós. Nós podemos começar ali com um texto, né, com o livro de Lucas, como vocês já sabem, a a Bíblia, ela é uma biblioteca, porque ela é composta de livros, né? E esses livros, né, eles têm as histórias, eles têm a cultura, eles têm a movimentação do tempo que eles viveram, né, da trajetória que eles viveram, que traz grandes ensinamentos psicológicos para cada um de nós. E quando olhamos ali o texto de Lucas, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. O que quer dizer isso? Jesus Cristo ele foi desde pequeno, mas ele foi crescendo psicologicamente, ele foi trabalhando dentro do seu eu, ele foi se reconhecendo quem ele era. Ele não parava, trocava os braços e ficava lá quieto. Não, ele ia buscar estudar, ele ia buscar compreender, ele sentava no meio de doutores, ele sentava em meio de outras pessoas, ele conhecia tanto pequeno quanto grande, ele buscava a trazer a sabedoria ancestral, que era dos mais velhos, mas também ele tinha a sua própria maneira psicológica de crescimento, ele tinha a sua própria forma de desenvolvimento progressivo ali, psicológico, não uma perfeição pronta. No momento nenhum, ele veio se mostrar que ele já estava pronto, no momento nenhum, ele veio dizer desde pequeno ali que ele já era o homem, até porque ele tinha uma coisa que poucas pessoas hoje em dia têm. Ele tinha o quê, Josi? Ele tinha a humildade. Muitas pessoas hoje, elas perdem essa humildade, elas perdem essa desenvoltura de ser humilde. E quando falamos ali dentro do desenvolvimento, Jesus demonstra a consciência emocional. Ele sabe quando ele tem que falar. Muitas pessoas hoje, elas não sabem a hora de falar, elas não sabem a hora de silenciar, elas não sabem a hora que tem que confrontar, elas não se retiram no momento oportuno, no momento certo. Pelo contrário, ela não desenvolve e não tem essa consciência emocional. Muitas pessoas hoje em dia bateu, levou. Falei, fala em cima. Quer vir brigar, eu vou brigar também. E não desenvolve
e nem tem essa regulação emocional. E dentro desse contexto aqui também, que é de Lucas 5,16, ele mostra como uma pessoa realmente está tendo uma consciência emocional, quanto que ele é bem melhor e sai bem melhor de qualquer situação. Por quê? Porque ele desenvolve essa consciência. Ele sabe quando tem que falar, ele sabe quando tem que silenciar, ele sabe quando tem que confrontar, sabe quando tem que sair, e isso não é milagre. Muitas pessoas acham que tudo que Jesus fazia era grandes milagres. Era milagre da cura, era milagre do isso, era milagre daquilo outro, era milagre daquilo outro. Não, ele voltava-se para dentro dele, ele voltava-se a buscar o que ele tinha interiormente. E ele se retirava quando algo não pertencia a ele. Ele preferia ficar sozinho para pensar, para entender, para compreender as coisas, do que estar fazendo parte de uma roda de um monte de gente, onde essa roda de um monte de gente muitas vezes só quer saber de te derrubar, só quer saber ali de te tirar do centro, só quer saber ali de tirar você da paz. Então, quando você busca esses textos e busca compreender e busca entender, né, quem foi Jesus, mas não dentro de uma visão religiosa, não de uma visão santa, você começa a compreender que você aí que está em casa, você tem tantas qualidades quanto Jesus. Você tem tanta regulação emocional quanto Jesus. E você consegue compreender que ele que foi homem, que em momento nenhum ele falou que ele era santo, mas ele falava que era homem, ele falava que ele era filho do homem, ele era filho do homem, sempre representando a nossa humanidade, representando a nossa carne, o nosso osso, nossas coisas. E o interessante é que essa autorregulação que Jesus tem, né, ela estabelece o quê? Limites. Quando você tem essa postura de saber o seu momento de falar, o seu momento de agir, o seu momento de confrontar, o seu momento de tudo, ele estabelece uma autoridade, ele estabelece ali uns limites claros de quem você é, de como você é, quem pode falar com você, na humildade. Sempre dentro de tudo isso, gente, é sempre dentro da humildade. E estabelecer limites, né? Eles te faz com que você tenha autoridade inquestionável, né? E questionar injustiças, né? Por exemplo, dentro do nosso texto aqui, ele estabelece limites claros, questiona autoridades injustas, não se submete ao medo. Muitas pessoas hoje, elas estão ficando embaixo de um autoritarismo, elas ficam embaixo de uma grande manipulação, elas ficam embaixo de um medo tão exacerbado que elas acabam anulando quem elas são para elas simplesmente fazer a vontade do outro, seguir o pensamento do outro, ter a visão clara, mas não com a claridade que ela enxerga, mas com a claridade que o outro enxerga. Então, quando nós trazemos essas questões, trazemos essas visões, ela estabelece limites. E ela questiona autoridades injustas, ela vai exatamente não se submeter ao medo. Ela não reage simplesmente, ela não age só para agradar as pessoas. Quando você sabe exatamente o seu comportamento, quando você trabalha exatamente para saber quem é você, essa postura, ela te traz ali uma ética, ela te traz ali uma autonomia, ela te traz ali uma firmeza interna que você começa a se sobrepor em qualquer lugar. Você começa a se sobrepor em qualquer situação, porque as pessoas já vão saber que você é uma pessoa que não é dobrável. Você é uma pessoa que você não é manipulável. Então, quando você tem essa visão, a qual Jesus tinha, de Lucas 5,16, né, ele fazia essa autorregulação, ele trabalhava exatamente dentro de não se submeter às autoridades, e você vê que se for buscar na história, eram muitas pessoas que tinham grande autoridade, porque eram os fariseus, e os fariseus eles vinham com tudo para confrontar Jesus, os fariseus eles vinham com tudo para tentar fazer com que ele saísse da sua visão, para que ele saísse exatamente daquilo que ele acreditava, para ir para dentro daquilo que os outros acreditavam. Ele tentava fazer com que aquelas pessoas, elas tentavam fazer com que ele negasse a si mesmo. Então é tanto que tem uma passagem que fala: quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E esse negar a si mesmo, muitas pessoas podem entender que é negar a sua vida, que é negar, não, é negar exatamente isso, é você
entender que você vai ter que negar o medo, negar aquilo que os outros querem que você faça, daquilo que os outros querem que você veja. Você vai ter que negar a si mesmo, porque é muito difícil eu continuar sendo eu diante de várias pessoas ali que estão me confrontando, diante de várias pessoas que estão ali tentando me derrubar, mas eu tenho que negar a mim mesmo essa auto-vontade que nós temos, essa vontade de dizer, eu vou melhor ficar calada, melhor eu aceitar isso, melhor eu continuar dessa forma do que eu ir contra todo mundo e todo mundo acabar falando mal de mim. E não é desse jeito, não. Você não tem que agradar ninguém, você não tem que negar quem você é para você ser o que os outros querem. Pelo contrário, você tem que negar o que os outros querem, te transformando para você ser você mesmo. Então, isso traz uma consciência muito grande de quem era Jesus como humano. Ele sabia das fraquezas dele, ele sabia que ele ia passar por dificuldades, ele sabia que ele ia passar por tormento, mas em momento nenhum ele deixou de ser ele mesmo para ser o que as pessoas queriam. Em momento nenhum ele deixou de ficar em pé diante das situações, de ficar de pé diante das outras pessoas, para ser ou para se dobrar diante daquilo que ele não achava correto. E dentro também você pode percorrer outra referência que fala muito bem sobre isso, é João 6,15. Sabendo que queriam fazê-lo, rei retirou-se novamente sozinho. Ou seja, quantas vezes muitas pessoas chegam para perto de você aí e falam, olha, se você fizer isso daqui, eu vou te colocar em um posto de trabalho melhor. Olha, se você me der isso que eu estou querendo, se você me der isso que eu estou precisando, você vai ser aqui. E aí você tem que saber, né? Seus limites. Quais são as suas ideações? Quais são exatamente aquilo que você, como pessoa, você acha certo? Você acha ético? Então, assim, quando você tem essa visão, será se eu não estou cedendo demais para ganhar algo que daqui a pouco vai mostrar minha verdadeira face, vai mostrar que eu simplesmente fui autopromovido por uma coisa que eu tinha que acobertar, que eu tinha que ceder para que outras pessoas ganhassem, mas ganhassem de uma forma justa. Então, quando nós ficamos sozinhos, quando nós nos retiramos, quando nós paramos para analisar a nossa vida, o que que nós estamos fazendo, aonde que nós estamos fazendo, será que nós estamos fazendo isso é correto? Será que nós estamos fazendo isso é correto? Nós vemos ali que estabelecer limites e recusar a ideia dos outros é o que nos transforma em uma pessoa melhor, é o que nos transforma em uma pessoa mais equilibrada, né? E aí, dentro dessa resposta, em Mateus 23, 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque sempre as pessoas falam daquilo que não vivem, falam de algo que estão tentando pregar para as pessoas uma santidade, ou uma ideação, ou então uma vida tão perfeita, quando na verdade elas não estão vivendo nada disso, quando na verdade elas não estão tendo nada dessa questão. Então, quando você transita pelos textos, quando você vai a fundo para compreender, quando você vai a fundo para analisar, você vê que a maioria das pessoas hoje elas estão colocando um Deus distante, elas estão colocando um Deus de fora, ou então elas estão começando a dizer aceitar Jesus, porque Jesus também, ele confrontava. Você acha mesmo que Jesus, sendo como ele é, ele ia ficar falando me aceite? O cara já sabia quem ele era, ele já sabia onde ele estava, já sabia onde que ele ia chegar. Ele já tinha tudo na sua mente já preparado. Ele falava, pô, eu tenho que ser eu mesmo, eu tenho que recusar muitas ideias que são dos outros, eu tenho que impor limites, eu tenho que confrontar para que eu continue tendo a minha liberdade de expressão, para que eu continue sendo eu. Então, eu não quero que as pessoas pensem como eu, mas eu quero que elas tenham outras visões, eu quero que ela tenha a clareza de quem elas são para criar o próprio caráter dela, para criar a própria forma dela, para criar a liberdade dela. Em nenhum momento nós vemos um Jesus que ele se culpava pelas coisas, ele era ele e acabou. Jesus, ele, em momento nenhum, ele se faz de vítima. Em momento nenhum, ele se colocou num lugar de vítima, num lugar de cordeirinho ali que estava. Não. Jesus, em momento nenhum, ele se colocou dessa forma, ele se colocou desse jeito. Jesus, ele se mostrou forte,
ele mostrou-se quem ele era. Jesus nem nunca anulou seus próprios sentimentos. Em nenhum momento vemos Jesus culpado por ser homem, nem alguém que se anula para ser aceito. Pelo contrário, ele sustentava quem ele era, ele sustentava quem ele fosse, ele sabia que ele era rejeitado, e daí é mais sobre ele do que sobre eu. Ele sabia que todo mundo estava perseguindo ele, mas ele continuava como ele era, continuava como ele sempre veio aqui para ser. Então, quando nós percorremos esses textos, né, nós estamos trabalhando esses textos, nós trabalhamos e vemos um homem que ele tinha uma gestão emocional tão incrível, tão poderosa, que hoje, dentro do nosso conceito, hoje, dentro do nosso trabalho como terapeuta, como psicanalista espiritual, nós temos que trazer essas qualidades, essa forma das pessoas entenderem que não é sobre o que o outro pensa, não é sobre o que o outro acha, não é sobre o que o outro deseja, é bem pelo que eu penso, é o que eu acho, o que eu vejo, o que eu sou, como estou, onde estou, são questões que nós temos que trazer para dentro da nossa aula, são questões que nós temos que trazer para dentro também do nosso consultório, para que as pessoas comecem a se confrontar, para que as pessoas comecem a entender que elas estão sendo elas ou elas estão sendo segundo o que as outras pessoas querem. Elas hoje estão exercendo o papel delas como cidadãos ou elas estão exercendo um papel segundo o que os outros querem que ela ache como cidadão? A sua visão hoje é de procurar ser aceita pelos outros, ou você já se aceitou ao ponto que você não se dobra, que você não se sente culpado por ser quem você é? Então, assim, hoje você tem que pensar, e será que eu não estou tentando culpar a mim mesmo porque eu tenho esse meu jeito, porque eu sou dessa forma, porque as pessoas não vão me aceitar? Ou você olha para dentro de você hoje, você olha dentro dos seus olhos e fala, não, eu sou a minha verdade ela nunca vai ser a verdade do outro, o que eu sou nunca vai ser igual ao que o outro é, o que eu penso nunca vai ser o que o outro pensa, então eu tenho que seguir a minha vida, eu sei que eu vou ser rejeitado pela minha postura, eu sei que eu vou ser rejeitado pelas minhas escolhas, porém eu sou quem eu sou, eu não sou a margem do que os outros querem, pretendem, aceitam, mas sou eu, entendeu? Então, essa visão de um Jesus maduro, essa visão de um Jesus que tinha um autocontrole, ele tinha uma regulação emocional, é que te faz tirar aquela visão daquele cara que está lá, o santo dos santos, o senhor dos senhores, e trazer para dentro da nossa vida, no nosso cotidiano. Entender que ele também era perseguido, ele também tinha essas escolhas, ele também tinha esses momentos onde ele passava, ele com certeza ele ficou irado, com certeza ele ficou triste, com certeza ele ficou decepcionado, porque ele era humano, e por ele ser humano, por ele ter carne, por ele ter osso, ele sentia como nós sentimos, porém, ele trabalhava a sua gestão emocional, ele se expressava como humano, ele trazia ali uma saúde integrada, uma saúde física, uma saúde psicológica, uma saúde espiritual, ele regulava os seus sentimentos, entendeu? Então, o que que nós hoje estamos vendo? Então, em Jesus 11, 33 a 35, Jesus chorou, vai mostrar ali mais uma vez, mostrando as emoções. Então, emoção expressa humana, ela integra. Quando você fica aí triste, ou quando você fica com raiva, ou quando você fica qualquer outra coisa, se permita viver este momento. Há necessidade de entendermos que essas emoções, elas são necessárias, e elas já vêm muito tempo, elas já vêm muito antes de que nós estivéssemos aqui. Então, tudo que você vive hoje, tudo que você está plantando hoje é para o teu conhecimento, é para a tua melhora. E o ponto central, né, que nós precisamos entender é isso. É importante dizer com clareza. Isso não é santidade sobrenatural. Jesus ele não tinha santidade sobrenatural. Isso era maturidade psicológica. O quanto que ele foi maduro psicologicamente como humano. O quanto que ele lutou aqui como pessoa para permanecer nas suas ideias. O quanto ele alimentava ali o seu corpo, alimentava também a sua visão, ele alimentava o que ele cria de uma forma humilde. Então, é, é, é necessário compreendermos que nós aqui, nós
precisamos passar para os nossos alunos, precisamos passar para os nossos discípulos, que muitas pessoas aqui estão, né, vocês que são, né, pastores, que estão, graças, obrigado por ter entrado no nosso curso, né, vocês que são pastores, também temos os terapeutas que estão aqui, muito obrigado. Então, temos que passar pelas pessoas, para a pessoa, que Jesus, ele era humano, ele teve ali uma santidade igual todos nós temos, mas ele teve a maturidade psicológica de compreender e de trabalhar dentro da sua humanidade todos os momentos, né? E se alimentar, né? Então, tipo assim, em referência a isso, Hebreus 5,14, o alimento sólido é para os maduros. Ou seja, ter essa visão, ter essa clareza, ter essas decisões que muitas vezes, muitas pessoas podem até achar que nós estamos errados por não bater de frente muitas vezes toda hora, ou então simplesmente deixar que algo que estava ali tentando tirar nossa paz vá embora, isso é para os fortes, isso é para as pessoas maduras, isso é para entender assim, quando alguém vem tirar a tua paz, peraí, isso não pertence a mim, isso pertence a ele, então deixa que ele carregue as coisas dele. Então, isso é uma autonomia moral, isso é uma consciência interna, e isso é um controle também, né? É entender que as coisas externas não estão no teu controle, mas as coisas internas estão ao seu controle. E o que você tem que fazer não é o que os outros fazem, é o que você quer fazer. Então, você vê que envolve tudo, sempre, o teu psicológico. Como que você está trabalhando o teu psicológico, né? A maturidade, quando a pessoa integra emoção, razão, responsabilidade, sem ver a culpa ou o medo, isso causa uma submissão, né? Isso acaba ali trazendo algo para você mesmo, compreendeu? Então, assim, ó, a maturidade, quando uma pessoa integra emoção, razão e responsabilidade sem viver de culpa ou submissão. Então, você não tem que viver de culpa ou submissão. Você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que entender, ter a clareza para conhecer qual é a verdade. A sua verdade, ela nunca vai ser a verdade que todo mundo aí está vivendo. A sua verdade vai ser sua. A sua verdade vai ser do seu modo. A sua verdade vai ser do seu jeito. Então, qual é o jeito que hoje você está vendo a sua verdade? Qual é o jeito que hoje você está vendo a sua identidade? Todas essas questões você tem que trazer para dentro de você. Se você não traz essas questões para dentro de você, você se perde. E nessa de você se perder, você sempre vai ficar embaixo do que os outros querem. Então, se você não sabe quem você é, se você não sabe onde você está, se você não sabe a conexão mental que tem na sua vida, além da conexão espiritual que tem na sua vida, você vai ficar embaixo de um conhecimento dos outros, embaixo de uma visão dos outros, você vai ficar sempre em submissão ao que os outros pensam, ao que os outros acreditam, à história dos outros, e nunca viver na sua. Então, será que não está na hora de você ter uma autonomia moral? Será que não está na hora de você ter uma visão do que você é, do que você quer, para onde você vai? Mas sem essa, sabe, entendendo que você precisa cuidar do teu corpo, entendendo que você precisa cuidar da tua mente, entendendo que você precisa cuidar do teu espírito, de que você não existe fora, que muitas pessoas hoje estão só mais preocupada com a área da vida, enquanto está deixando as outras áreas. Então, como que você está diante dessas situações? O que que você tem visto dentro dessa situação hoje da sua vida psicológica? Como que você está? Será se você está saudável psicologicamente? Ou são tantas informações que está trazendo para a tua vida que você não tem essa autonomia, que você não tem essa forma livre de se expressar, você não tem essa forma livre de entender? Como que você está? Responde para mim aqui no chat. Responde para mim como que você realmente está psicologicamente, como que você tem vivido psicologicamente, sabe, independente de qualquer coisa, independente, porque aqui nós não estamos a falar de religião, estamos a falar sobre saúde mental dentro da visão madura de Jesus, dentro da visão aí humana também de Jesus. Então aqui nós não estamos falando de religião, religião, cada um escolhe a sua, cada um trabalha a sua da forma que quiser, mas é trazer ali a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual. Então, isso precisamos ver, né? E quando transformamos Jesus apenas num ser divinizado, essa forma fica inalcançável.
perdemos principalmente a referência saudável de uma pessoa humana, de uma pessoa consciente. Então, precisamos entender a conexão mental dele, precisamos entender que ele foi humano, ele tinha também os seus fardos, ele tinha também seus problemas, ele tinha também as suas circunstâncias, ele tinha os seus problemas da época, né? Ele tinha tudo da época que ele viveu, mas que ele trouxe uma maturidade, ele trouxe uma autorregulação, ele trouxe um conhecimento que era saudável para o tempo dele, ele compreendia como era a sua forma psicológica de ser, e isso fazia com que ele seguisse, e ele tivesse um fardo leve dentro das possibilidades dele. E isso, quando você não tem, adoece, porque as pessoas passam a tentar ter uma perfeição, ser uma pessoa tão perfeita que gera o perfeccionismo. Então, você precisa entender que dentro da tua época, dentro do teu momento, dentro da tua circunstância, tu vai ter problemas, mas você vai ter que olhar para você internamente e saber quem você é. Você vai ter que ter uma misericórdia de você mesmo. Você vai ter que entender que sacrifício contínuo é adoecedor. E você negar a si mesmo de uma forma não da, da, da- correta, que você vai estar adoecendo. Você negar o teu sentimento de luto, você negar os seus sentimentos de raiva, você negar até a tua própria natureza, que a nossa natureza, ela sente desejo. Então, você negar toda essa circunstância, isso vai acabar se trazendo uma mindset fechada. Essa mindset fechada vai acabar o que? Te adoecendo. Então, quem realmente é você dentro da tua maturidade, independente de quem você vive, mas você tem que entender e trazer ali a misericórdia. Então, Mateus 9,13 fala: a misericórdia que quero não é sacrifício. Então, será se você não está se sacrificando ao ponto de adoecer hoje? Será se você não está se sacrificando de uma forma que acha que é através do sofrimento que eu vou me encontrar com Deus, é através de um alto flagelo que eu vou ter a misericórdia de Deus, é através de eu chorar desesperadamente, negar os meus sentimentos. E isso não é, né? O sacrifício contínuo gera adoecimento. Então, você fazer isso constantemente com você, você está adoecendo. Você está adoecendo o teu corpo, você está adoecendo o seu psicológico, você está adoecendo a sua vida. Então, temos que trazer isso, né? Então, assim, talvez o verdadeiro valor dessa figura histórica esteja exatamente aqui, em mostrar que é possível viver com ética, com consciência, com firmeza e sem apagar o ser humano. Você não precisa se apagar em momento algum, jamais. Você não precisa se apagar para que você possa ter ali o contato direto, até porque você já é a representação de Deus aqui na Terra. É quando ele foi lá em Gênesis, ele criou você, ele viu, ele observou a ele, né, ele viu como ele era e ele criou você. Então, assim, quando ele te criou, ele já te criou aí, sabendo das suas falhas, sabendo que tu ia ter erros, sabendo que tu ia ter momento de raiva, momento de frustração. Ele já criou você dentro dessa visão ali, porque ele era você. Então, quando você começa a olhar mais para você, quando você começa a cuidar mais de você, quando você começa a ter mais misericórdia de você, você estará automaticamente tendo uma conexão com Deus que habita em você. Então, quando você se desconecta de você, você se desconecta do Deus que habita em você, do Deus que faz morada em você. Então, quer ter uma vida mais saudável, quer ter uma vida mais alegre, faça isso, né? Tenha essa consciência ética de que você é a consciência universal aqui da Terra. Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Eu finalizando aí com a referência de João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, a vida é integrada, a vida não é com culpa, a vida não é ali somente uma parte, mas a vida é um todo contexto, é um todo em todas as circunstâncias, e eu agradeço você, né, por todo esse momento, peço que você se inscreva no nosso curso, você que está aí assistindo essa aula, vai ter o prazer aí de assistir a aula que nós aqui estávamos tendo, né? Hoje eu liberei para essa aula para vocês. Então, vem aprender um pouquinho comigo, vem aprender dentro da conexão madura de Jesus, vem aprender com a visão a qual Jesus ele foi homem, e por ele ser homem, ele trabalhou a psicologia, ele trabalhou a filosofia, ele trabalhou o direito de ser livre, de pensar com liberdade, e que muitas vezes hoje nós estamos nos
afastando dessa grande consciência, desse certo, desse errado, de quem eu sou, como eu estou e onde eu vou, de uma forma que estamos sendo conduzidos pelos outros, em vez de sermos conduzidos com os nossos próprios olhos. Tem uma referência também na Bíblia que fala, cego guiando cego, né? Muitas pessoas elas não sabem nem realmente quem elas são, como elas estão, onde elas vão, e acaba tentando guiar outras pessoas. E aí, se você for olhar para essas pessoas estão perdidas, elas estão ali simplesmente sendo hipócrita, falando daquilo que não vive. Então, eu convido você para participar das nossas aulas. Muito obrigado, se inscreve, será uma bênção.